Estudo do livro de Juízes, de Jen Wilkin. Povo esquecido, Deus fiel. Semana 1. Bem-vindas a este novo estudo do livro de Juízes. Este estudo vai ser um bom exemplo de como às vezes não é possível entender de uma só vez todas as diferentes perspectivas e ensinamentos que um livro nos traz, mas vamos poder pelo menos recolher 2 ou 3 ensinamentos que nos vão ser muito preciosos quando tivermos de compreender de facto o significado da vinda de Jesus e do preço que ele pagou por nós. Enquanto estudantes do Antigo Testamento, nós temos o luxo de olharmos para as promessas históricas que o Senhor já nos deu logo em Gênesis. Por exemplo, quando ele disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ou quando prometeu a Abraão que lhe iria dar uma terra e uma descendência, uma herança. E por isso podemos também todos ansiar e olhar para diante para o trabalho redentor que tudo completou de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer. Vamos querer agarrar nesses 2 factos e juntá-los. Também queremos compreender que o livro de Juízes tem uma importância histórica por si mesmo e por isso deve ser considerado nos seus próprios termos também. Vamos começar pela primeira pergunta. Quem escreveu o livro de Juízes? E a resposta é já muito claramente: não sabemos. Bem-vindas ao estudo bíblico. Não sabemos, mas por causa do seu conteúdo, porque tem tanto a ver com esta ideia de, naquele tempo, não havia rei em Israel e foca-se tanto nestas linhagens dos israelitas, as tribos que se portaram desta ou daquela maneira, aqueles que se portaram pior, os que se portaram melhor. O mais provável é ter sido escrito por alguém que tenha vivido nos primeiros anos do reinado de David. Quase toda a gente acredita que este livro foi escrito como uma espécie de justificação, uma argumentação a favor de que a linhagem de Levi era uma linhagem sólida. E se olharmos para o que está para trás, para o que está antes deste livro, temos Gênesis, temos Êxodo, temos Levítico, Números, Deuteronômio, temos Josué e depois temos Juízes. E daqui em diante vamos ter também livros como, por exemplo, os livros de Crónicas, e de Reis também, que vão fazer um cômputo do que foram os governantes de Israel. O livro de Juízes, o que ele vai fazer é mostrar-nos um panorama do tempo que passou entre a morte de Josué, depois da conquista da Terra Prometida, e vai levar-nos até ao momento em que se estabeleceu a monarquia. É um livro que se crê que foi escrito para dizer claramente que não. Os da linhagem de Saul não são os herdeiros legítimos ao trono, mas sim os da linhagem de David. Esses sim são os legítimos herdeiros ao trono de Israel. Por isso vamos ver isto a ser ressaltado ao longo do livro. Não sabemos quem o escreveu, mas terá sido alguém conectado com a casa de David. O livro foi composto por várias tradições orais pré-existentes, é o que parece. Por isso, por exemplo, quando nós chegarmos ao Cântico de Débora, daqui a algumas semanas, acredita-se que esse Cântico de Débora é um dos poemas mais antigos que está constante do Antigo Testamento. Foi trazido e incorporado nesta mescla de histórias. Não são necessariamente histórias organizadas cronologicamente. Alguns deles, por exemplo, sobrepõem-se. Sansão com Samuel, por exemplo. E são mencionados neste livro 12 juízes. E cada vez que este número aparece na Bíblia, é sempre razão para nós arrebitarmos as orelhas, não é? Acham que só existiram, de facto, 12 juízes durante todo este tempo a que o livro de Juízes se refere? Não creio que tenha sido assim.
Mas este número 12 é um número que de facto tem muito significado no Antigo Testamento, simboliza que a história está completa. Estes 12 juízes foram escolhidos para nós, dispostos para nós, e talvez eu já esteja a adiantar muita coisa neste ponto, mas é um livro histórico que está a tentar provar ou mostrar, explanar um determinado ponto, mas já vamos falar disto mais adiante. Então, o livro abarca a história que se passou, que decorreu entre a morte de Josué e o começo da monarquia em Israel. Quando pensam num juiz, que figura é que vos vem à cabeça? Se calhar aquela figura tradicional de alguém com umas vestes longas, com, em alguns países, umas perucas brancas na cabeça, ou enfim, com uns trajes formais e muito específicos. Mas isso não é a representação do juiz do Antigo Testamento. Eles tinham obrigações civis, eles dispensavam a justiça às pessoas, como por exemplo quando pensamos no exemplo de Débora, era alguém que julgava os casos das pessoas e atribuía soluções. Mas os juízes, o que eles eram, na verdade, eram alguém que trazia livramento. Era assim que os juízes eram vistos. Este livro, então, abarca este período de tempo entre Josué e o início da monarquia e, portanto, estamos a falar de cerca de 350 anos. Mais ou menos desde o ano de 1400 a.C. até o ano de 1050 a.C. É este o período de tempo a que Juízes se reporta. E quando foi escrito o livro? Mais uma vez tenho uma resposta excelente, perfeita para vocês, que é: não sabemos. A data é incerta, mas baseado na ideia de que foi escrito por alguém nos primeiros anos da monarquia de David, podemos talvez calcular que tenha sido escrito entre 1010 e 1003 a.C. Foi mais ou menos nesta altura, ou foi nesta altura que David começou o seu reinado. Quer dizer que este livro foi escrito mais ou menos há 3.000 anos atrás. Ouviram bem? Há 3.000 anos atrás, estas palavras foram registadas para o benefício daqueles que viviam naquele tempo e também para o nosso próprio benefício. O que me leva à próxima pergunta: para quem é que este livro foi escrito? Ora bem, foi escrito para a nação de Israel e foi escrito como uma história que tinha um objetivo concreto. E um dos objetivos que tinha era validar a monarquia da linhagem de David. Mas aqueles que, como nós, vivem do outro lado da crucificação de Cristo, sabem que também serve para validar uma monarquia que ultrapassa a da própria exemplo de David. Ele aponta para a monarquia do próprio Cristo. O que é que acham que 12 juízes que continuamente entram numa espiral de situações cada vez mais gravosas, mais difíceis, o que é que acham que esses 12 juízes nos podem dizer? Que tipo de juiz é que tu precisas? Precisas do próprio Cristo. Jesus é que vai ser o nosso melhor juiz, o nosso perfeito juiz. Então, originalmente, a sua intenção era definir quem Deus é. Essa é a pergunta que nós colocamos todas as semanas, o que é que aprendemos sobre Deus através do estudo. E vai ser difícil, porque, por exemplo, quando lemos estas histórias tão coloridas, por exemplo, sobre Jael com a sua estaca, faz-nos dizer, espera lá, o que é que isto quer dizer? O que é que esta história me está a dizer sobre Deus? Porque é quase como se... O livro de Juízes é quase como se fosse uma telenovela mexicana. Nós nunca sabemos o que vai acontecer na semana que vem. Há todo o tipo de acontecimentos mirabolantes neste livro. E por isso é fácil nós esquecermos de colocar essa pergunta. Porquê é que isto está aqui? Porquê é que isto foi escrito aqui? Mas diz-nos sempre algo sobre o Senhor, diz-nos sempre algo sobre quem era a nação de Israel em relação aos seus vizinhos.
quem é que ela deveria ter sido e quem é que ela foi de facto. Depois falam-nos sobre a relação entre a obediência e a fidelidade de Deus. Estas pessoas eram pessoas que estavam debaixo da aliança que tinham estabelecido com Deus. E para quem estudou o livro de Josué connosco, esse livro terminou numa nota muito positiva. Lembram-se? Em que Josué pedia essa afirmação das pessoas e elas correspondiam dizendo: nós vamos servir o Senhor todos os dias da nossa vida, nós vamos servir o Senhor. E na primeira semana de estudo, nós vamos já perceber aqui em Juízes o que é que vai acontecer com essa jura. Por isso, vai colocar essa pergunta e também responder à pergunta: o que é que nos acontece quando nós desobedecemos ao Senhor? Quando o Senhor estabelece determinadas diretivas para nós e nós as ultrapassamos ao nosso modo. E também nos vai revelar esta necessidade de haver um rei. Um rei que reine sobre, com certeza, a nação física e histórica de Israel, mas também um rei que irá governar sobre todo o povo de Deus para sempre. Então, foi escrito na altura com determinados objetivos e é escrito também para nós com esse objetivo maior de nos revelar essa necessidade de um governante justo. A próxima pergunta tem a ver com o estilo em que o livro é escrito. Esta é uma narrativa histórica, mas é também um escrito profético. É história profética. Isso quer dizer que é história com um determinado objetivo. Na nossa cultura, costumamos pensar em história como sendo quase uma ciência exata. E quando alguém nos ensina história, estamos à espera de factos puros e duros. Foi assim que aconteceu, foi nesta data, foi deste modo. Gostamos de pensar que não há opiniões. Na verdade não é assim, mas gostamos de pensar que não há opiniões que condicionam o modo como a história nos é contada. Quando lemos esta narrativa histórica na Escritura, nós não podemos levar este tipo de mentalidade para a nossa leitura. No Oriente, a história era vista como utilizada até como propaganda. Os historiadores escreviam as suas histórias de modo a fazer com que um determinado líder, um líder em específico, parecesse o melhor possível nessas histórias. E escreviam também de modo a que o inimigo ficasse na pior luz possível. No livro de Juízes, o que é que nós vamos encontrar? Será que este livro, escrito por israelitas, faz com que a nação de Israel pareça excelente, perfeita? Não. Portanto, o que é interessante é que o modo como esta narrativa histórica é escrita no Antigo Testamento é de facto uma divergência do modo como ela deveria ter sido escrita se nos baseássemos na cultura deste lugar, do lugar em que esta história foi escrita. Eles deviam ter escrito de tal modo que a história tivesse ficado sanitizada, de modo a que Israel parecesse muito bem. Mas não é isso que nós vemos e não é isso que vemos ao longo da Escritura. E é por isso também que nós sabemos que é inspirada por Deus, porque de facto não faz nenhum de nós parecer bem. Aliás, a imagem é a mais verdadeira possível e é muito importante para que nós consigamos perceber quando a luz aparece do Novo Testamento. Então, não é propaganda, não é um relato imparcial, no sentido que está apenas a tentar dar-nos os factos. Está a dar-nos os factos, mas com um objetivo muito concreto. Está a tentar trazer-nos uma mensagem. Uma mensagem que é sobre Deus. E através dessa mensagem sobre Deus, nós também aprendemos coisas sobre nós. Não assumam, conforme leem o livro, que só porque o autor não expressa apoio ou repulsa por aquilo que estamos a ler, não assumam que por causa disso também nós não devemos sentir nenhuma dessas emoções. Por exemplo, quando chegarmos à história da concubina que foi cortada em 12 pedaços e enviada para as 12 tribos. Quando nós lemos este texto,
Só porque ninguém diz, oh, que horror, imaginam a desgraça que isto foi, que ato tão terrível. Não é por isso que nós devemos assumir que este tipo de atitudes ou de comportamentos estão a ser aprovados pelo narrador desta história. E às vezes as pessoas cometem este erro e dizem, a Bíblia apoia este tipo de atitudes. Não. Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento da lei, qualquer conhecimento de simples e pura decência humana, saberá que estas atitudes não podem ser aprovadas. Quando nós vemos as notícias, por exemplo, na televisão, vocês precisam que o pivô das notícias, que a Judite de Souza diga ai, que horror, ai meu Deus, cada vez que nos dá uma má notícia. Não, ninguém está à espera disso. Aliás, espera-se que não se faça isso. Isso é porquê? Porque todos nós sabemos, quando nos dão más notícias, que são más notícias. Por isso, pensem nestes termos. Não peçam à Bíblia que vos diga tudo aquilo que deviam sentir. E se calhar quando, nos vossos planos de leitura da Bíblia, leram Levítico, ou não leram, passaram mais ou menos por cima, por achar que aquilo poderia não ser tão relevante assim. Há muitos outros lugares na Bíblia que nos mostram, que nos apontam, que acendem a luz para o nosso entendimento quanto àquilo que deveríamos sentir quando estamos perante determinados relatos. E é isso que nós vamos também estudar nestas semanas. Vamos a outra questão. O esquecimento e os efeitos devastadores do nosso autodomínio. De nós decidirmos aquilo que é certo aos nossos olhos, por nós mesmos apenas. Todos faziam aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Esta é uma referência que nós vamos tendo ao longo do livro. Por isso, nós vamos poder observar este esquecimento do povo de Deus e ver o que acontece quando nós nos esquecemos que Deus é Deus no céu e nós temos obrigações para com Ele. Outro tema central será a ideia da necessidade de um rei. Se pensarmos nisto, faz sentido. Eles acabaram de chegar a Canaã, foram-lhes atribuídos lotes de terra e eles têm tomado posse da terra, mas não ocuparam. Lembram-se disso talvez no estudo de Josué. Esta fase de ocupação em que eles estão a afastar os povos que vivem naquela zona ou que não estão a fazê-lo, vamos ver também o que acontece com isso, mas não tem havido um sistema, um governo civil que tenha sido estabelecido como decorrente dessa posse da terra. E por isso, no livro de Juízes, nós vamos ver isso acontecer. Então, como é que eles se vão governar nesta nova terra? E o que é que acontece quando lhes é pedido que se governem de acordo com os parâmetros, as exigências de Deus? Esse vai ser um dos temas e também a fidelidade de Deus para com a sua aliança. Ele prometeu-lhes uma terra por herança e também um livrador, e isto vai continuar a aparecer ao longo do livro. E depois a relação de causa e efeito entre obediência e desobediência a Deus. Por isso, vamos poder passar estas semanas a estudar estes juízes. E vamos poder meditar sobre o que é a força, o que é a fraqueza, o que faz um bom líder e porquê que o Senhor levantaria alguém que parece ser tão bom como mau, ou em alguns casos muito mais mau do que bom. Vamos poder responder a algumas perguntas bem difíceis neste estudo. Porquê que Deus escolhe quem escolhe? Porquê que Deus persiste num relacionamento connosco mesmo após a nossa rejeição a Ele, vez após vez após vez? Primeiro que tudo, lembrem-se que só nos são fornecidos 2 ou 3 fios. Vamos imaginar este livro como um tapete, uma tapeçaria. E só nos são fornecidos alguns fios dessa tapeçaria. Mas toda esta tapeçaria, de facto, vai fazer todo o sentido na pessoa de Cristo. Por isso, coloquem-se esta pergunta ao longo deste estudo: o que é que eu estou a aprender sobre Deus? Mas também, como é que isto expande o meu entendimento de quem é Jesus e do seu trabalho na cruz a meu favor? Eu
Há semanas aqui em que eu estou a preparar o estudo e eu penso... Senhor, eu vou... Elas vão desistir esta semana, de certeza. Elas vão desistir porque isto é demasiado complicado. Mas acreditem em mim. Este vai ser um estudo durante o qual vocês vão sentir, uma vez ou outra, e eu espero que não seja demasiado, que não conseguem. Que é de facto melhor desistir, que é demasiado difícil. Mas muitas vezes, quando nós nos debruçamos assim, com profundidade, com tempo, sobre os livros do Antigo Testamento, sentimos que estamos como num quarto com pouca luz. Mas a minha esperança é que essa luz, que eu possa ajudar-vos a ir acendendo uma luz aqui, outra luz ali. Sejam pacientes convosco mesmas. Este não vai ser um estudo fácil em termos da sua acessibilidade. Há muitos contextos históricos, culturais, que temos que definir para podermos compreender melhor as coisas. Mas sejam pacientes. Deem-se permissão para vacilar de quando vem vez. E sabem que enquanto mulher, este estudo foi mesmo muito importante para mim. Há várias personagens femininas no livro dos Juízes, algumas das quais nem tinha ouvido falar muito sobre elas, e outras sobre as quais tinha ouvido falar, mas de um modo pouco claro, que não ajudava muito a compreender qual tinha sido de facto o papel desta ou daquela mulher em tudo o que aconteceu. Há um ditado, sabem? Um ditado que diz que nós conseguimos perceber o grau de civilização de uma determinada sociedade pelo modo como ela trata os seus membros mais insignificantes. E vamos poder ver isto muito bem no estudo dos Juízes. Como mulher, assim que eu acabei de elaborar este estudo, eu pensei, eu não sei porque é que isto não está no topo da lista dos professores de escola bíblica para mulheres. Porque as mulheres, em particular, eu creio que vão achar este livro muito edificante. Se alguma vez te disseram que a Bíblia odeia as mulheres, então este vai ser um estudo excelente para ti. Vais perceber que não é de todo o caso, em particular em relação ao Antigo Testamento. Pai do céu, eu dou-te graças por cada uma das mulheres aqui e, Senhor, por vezes a primeira semana parece ser uma semana de abrir caminho através de muitas informações necessárias. Senhor, eu peço que Tu nos ajudes a olhar para este quadro que nos foi dado e que nós possamos atravessá-lo ao longo deste estudo e dizer-te obrigada por este maravilhoso presente, um presente rico que é o Teu Antigo Testamento, e nós confessamos que o achamos difícil e inacessível e os oramos, Senhor, para que, conforme Tu nos dizes que toda a Escritura é boa para edificação, Senhor, que Tu possas então soprar o sopro da Tua verdade sobre este estudo nas nossas mentes e nos nossos corações e que nós possamos ser, de facto, modificadas por Ele. Pedimos-te estas coisas no nome de Jesus. Amém.